Oiê! Hoje nós vamos ver sobre o método de Deus, o método que Jesus usava. Se você fizer assim, você vai ter vitória. Então nós vamos analisar o que eu devo fazer para ter vitória e o que eu não devo fazer para estragar essa vitória. Vamos começar analisando Provérbios, que é o livro que nos ensina a reinar, a vencer em cada circunstância. Provérbios 4, 20 até o 24 diz assim, vou ler aqui para você. Ouça com atenção, meu querido filho, tudo que eu ensino a você, e preste atenção a tudo o que tenho a dizer. Preencha seus pensamentos com as minhas palavras até que penetrem profundamente em seu espírito. Lembra que você é um ser espiritual? Então, ao prestar atenção e colocá-las no seu coração, elas darão vida verdadeira e saúde radiante no âmago do seu ser. Portanto, acima de tudo, guarde as afeições do seu coração, pois elas afetam tudo que você é. Preste atenção ao bem-estar do seu ser mais íntimo, pois dali flui as questões da vida. Evite discurso desonesto e palavras pretensiosas. Evite usar palavras perversas, não importa o que. Vou ler em outra tradução para ficar cada vez mais claro. Meu filho, preste atenção ao que digo. Ouça bem as minhas palavras. Não as perca de vista, mantenha-as no fundo do coração, pois elas dão vida a quem as encontra e saúde a todo o corpo. Acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Evite toda conversa maldosa, afaste-se das palavras perversas. Olhe sempre para frente, mantenha os olhos fixos no que está diante de você. A palavra de Deus não vai funcionar só porque você tem conhecimento dela. Ela só vai funcionar quando ela estiver dentro do seu coração e falando pela sua boca. Simplesmente ter o conhecimento, os fariseus também tinham e recitavam, mas ela tem que estar no seu coração, dentro de você. E não é simplesmente lendo a Bíblia que você vai ter conhecimento, você tem que ler e colocar dentro do seu coração. E isso que nós vamos saber, como colocar a palavra de Deus como uma semente dentro do nosso coração. Hoje eu vou te mostrar um padrão, que é esse método de Deus, que aparece em todas as vezes que as pessoas obtiveram vitória. E esse padrão são praticamente 4 passos, 4 princípios, e eu vou te mostrar aqui. Isso vai te ajudar a perceber e analisar quando você estiver numa circunstância ruim, numa situação difícil. Se você aplicar esses 4 passos, você certamente vai ter vitória. O primeiro passo é declare, fale aquilo que Deus fala. Não fale a circunstância, não fala como a situação está. Fale aquilo que você gostaria de resultado, o resultado positivo, vitória. E eu vou começar com um texto de uma história muito conhecida da mulher do fluxo de sangue. Está em Marcos 5, 25 a 29, eu vou ler aqui para você. Então Jesus estava indo para a casa de Jairo, uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por detrás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, ou em suas vestes, porque dizia: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Analisando essa mulher, para ela conseguir receber a cura, ela teve que vencer vários obstáculos. De acordo com a tradição religiosa e cultural daquela região, que era Israel, essa mulher, ela não poderia estar andando ali no meio da multidão, porque ela era considerada impura, exatamente como os leprosos. E ela não tinha permissão para andar ali no meio das pessoas.
e se alguém encostasse nela, aquela pessoa seria impura. E quando alguém chegasse perto dela, ela tinha que avisar: impura, impura, para as pessoas se afastarem. Ela poderia ter ali recebido pena de morte por causa de quebrar essa regra. Então a gente pode afirmar que entre a cura dessa mulher havia uma multidão de obstáculos. Ela tinha que vencer vários obstáculos. Ela dizia que se ela tocasse em Jesus, ela seria curada. Essa era a fé dela falando. Então ela precisava ir até Jesus, mas Jesus estava sempre cercado, rodeado de pessoas, mas isso não a impediu de ir silenciosamente atrás de Jesus e tocar as vestes dele. E foi exatamente conforme ela dizia. Ela dizia porque essa era a fé dela. E Jesus disse para ela depois: a tua fé te curou. Eu quero que você veja que essa mulher, ela não simplesmente só pensou ou ela pediu para Deus vencer os obstáculos. Ela foi atrás e pegou aquilo que era por direito dela. Ela não ficou passiva. Ela foi vencendo cada obstáculo. E nós temos que fazer algo para confrontar cada obstáculo. Nós não podemos ficar passivos. Nós temos que agir. Há um número demasiado de pessoas que ficam passivos e esperam que Deus faça tudo. Mas Deus disse que é para nós agirmos em fé. Na fé naquilo que Jesus já disponibilizou para nós. Mas e se nós não fizermos nada? Nada vai acontecer. A nossa participação é ter fé e agir conforme a instrução de Deus. Analise que ela declarava, esse foi o primeiro passo, ela declarava como seria o resultado. O resultado não seria o que as circunstâncias estavam falando, mas aquilo que ela falava. Ela dizia: se eu tocar nas vestes dele, eu não preciso nem conversar com ele, só de eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. Veja que não é pensar sobre o assunto, não é pedir para Deus sobre o assunto, é dizer aquilo que Deus disse. Então nós percebemos que positivo ou negativamente a pessoa vai ter ou receber aquilo que ela fala, aquilo que ela declara continuamente. Aquela mulher poderia ter feito uma declaração negativa, ela poderia falar: olha, já tentei de tudo, os médicos já tentaram de tudo, já gastei todo o meu dinheiro em tratamento, já fui em vários médicos, mas todos eles declaram que não tem jeito, essa doença é incurável. Seria totalmente normal, hoje em dia a maioria das pessoas falam isso. De acordo com o diagnóstico, de acordo com a situação, elas simplesmente falam: é assim que vai ser. E declaram: não há nada que possa, não tem nada que possa ser feito. Mas ela escolheu falar outro resultado. E aquilo que ela falou e declarou continuamente foi o que se tornou a realidade para ela. Aquilo que aquela mulher declarou foi a fé dela falando. E aquilo que você declara continuamente falando é a sua fé falando. Jesus disse que a nossa boca fala o que está cheio o nosso coração. Outra tradução do mesmo texto diz assim: pois o que foi armazenado em seus corações será ouvido no transbordamento de suas palavras. Ou então, outra tradução: pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Outra passagem, Jesus disse assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Você percebeu que não é para dizer coisas assim? Porque dizer a dúvida ou a ameaça da circunstância vai te deixar vulnerável a ficar estressado, angustiado, sem paz ou ansioso. Então o cerne aqui não é falar como está a situação. Você não vai negar a situação. Deus não diz para você negar a situação. Simplesmente você não vai pôr lenha na fogueira. Você não vai ficar ali pondo incredulidade no seu coração.
porque você vai acabar acreditando na sua própria palavra. Você é o primeiro a acreditar na sua palavra. E não é para você encher o seu coração de coisas que vão fazer você perder a batalha. Perceba que quando Deus estava recriando o planeta, estava um caos, havia escuridão por toda parte, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito Santo estava ali, e nada acontecia, até que Deus falou: haja luz, e houve luz. Veja hoje que o Espírito Santo está aí contigo, mas nada vai acontecer até você falar, até você proclamar e declarar aquilo que Deus falou. Você percebeu que Deus não falou como a situação estava. Deus não falou, tá escuro, senão ficaria escuro para sempre. Deus viu a situação e ele falou aquilo que ele queria. Ele disse: haja luz, e houve luz. Porque quando Deus fala, acontece. E nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então aquilo que nós falamos, aquilo também acontece. De uma forma negativa ou de uma forma positiva. E no final do versículo de Marcos 11, 23, está escrito assim: tudo que disser, lhe será feito. Olha isso, tudo que você disser, lhe será feito. Tem uma leve impressão que você vai tomar mais cuidado com aquilo que você fala. E falando agora sobre como funciona o nosso cérebro e as substâncias no nosso corpo, foi comprovado cientificamente que se a pessoa falar e falar e falar negativamente coisas contrárias àquilo que Deus disse, ela acaba enchendo o subconsciente dela de que deve ser daquele jeito. Quando as circunstâncias dão errado ou quando a pessoa passa por uma crise financeira, se analisar o que ela dizia antes daquela crise, a pessoa irá perceber que ela não falava sobre aquilo que Deus falava, mas ela falava sobre como estavam as circunstâncias. Porque é comprovado cientificamente que aquilo se instala no subconsciente da pessoa. E aí a pessoa sempre vai agir daquele modo. E sabe o que acontece? A pouca fé que a pessoa tinha vai para o lixo, vai para a lixeira, vai. Eu sou prova disso, eu já vivi isso. Se você falar contrário àquilo que Deus diz, de uma maneira mesmo sem perceber, você acaba destruindo a sua fé. A sua fé vai desintegrando. As frases que eu falava, por exemplo, era assim: ai, como eu estou ansiosa, ai, que nervoso, ai, será que o dinheiro vai dar? Ou, ai, como eu estou com medo, eu morro de medo disso. Ai, eu estou sentindo um sintoma diferente, eu vou pesquisar na internet para ver o que é isso. E aquela angústia ia crescendo, e aquela ansiedade ia aumentando, e o medo ia ficando maior, e o gigante ia tomando proporções que dava a impressão que não teria vitória. Frases tipo: eu não tenho dinheiro, não dá, para mim não dá, isso não é para mim. Tudo isso destruía a minha fé naquilo que Deus falava. Por exemplo, Deus fala para mim que eu sou mais que vencedora, mas eu falava que eu era mais que perdedora, de uma maneira inconsciente, sem saber que eu estava destruindo a minha própria fé. Eu sei bem disso por experiência, porque eu entupi a minha mente com lixo de derrota, com lixo de que não era para mim, com lixo de que aquele problema era maior do que a solução de Deus. E o nível de incredulidade foi lá no teto. Eu sei que depois dá um trabalho limpar o coração, a mente, dá um trabalho enorme, é bem demorado. E se você está pensando: o Lu, o que eu preciso fazer? Me ajuda a perceber aquilo que eu falo versus aquilo que Deus fala, para eu perceber que parte que eu preciso mudar. Porque talvez você tenha identificado que você também passou por coisas assim e também falou assim.
vou te mostrar alguns exemplos que eu caía que nem patinho em todas as circunstâncias e tinha derrota. E nem percebia que era eu mesma fazendo isso comigo. Vamos pegar na área de finanças. Quando começavam as notícias de que o preço da comida vai subir, o preço da gasolina vai subir, a inflação está subindo, e eu pensava assim, o tanto que eu ganho não é suficiente, como nós vamos fazer? Não vai fechar no final do mês, como nós vamos fazer? E aí eu ficava ansiosa, preocupada, as substâncias no meu corpo subiam, o estresse lá em cima, e eu reclamava. Só que fazer assim não dá vitória, não resolve a situação, piora. E além de piorar, eu não conseguia mais ouvir a instrução de Deus, porque eu não estava mais conseguindo dominar os meus pensamentos. E eu nunca rebatia na hora o pensamento ou a ameaça com aquilo que Deus diz. Eu sempre pegava aquele pensamento como um dardo inflamado do maligno e deixava solto inflamar. Era para eu ter usado o escudo da fé com o qual eu posso apagar todos os dardos do maligno, mas eu não apagava. E se eu tivesse falado exatamente conforme a instrução de Deus? E se eu tivesse na hora declarado para eu ouvir? Não preciso para os outros, eu preciso ouvir, eu falando. E se eu tivesse falado o versículo de Filipenses 4,19, que diz assim, olha, estou convencido de que meu Deus satisfará plenamente todas as minhas necessidades, pois vi as abundantes riquezas da glória reveladas a mim por meio de Jesus Cristo. Para mim, eu não estava convencida de que isso iria acontecer. Muito pelo contrário, eu estava duvidando daquilo que Deus diz. E se eu falasse Deuteronômio 8,18, que diz assim, lembrem-se do Senhor seu Deus, é Ele que lhes dá força para serem bem-sucedidos, a fim de confirmar a aliança solene que fez com seus antepassados, como hoje se vê. Eu não lembrava na hora da ameaça, do pensamento, eu não lembrava que é Deus que me dá força para adquirir dinheiro. Era o que eu precisava, dinheiro, mas eu não lembrava disso. Eu tentava na minha própria força. Na hora da ameaça, eu não me lembrava da estratégia de Deus. Eu nem conseguia perceber. Outro texto, agora Provérbios. Entregando sua vida em terna rendição diante do Senhor, trará vida, prosperidade e honra como sua recompensa. Outra tradução. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. E lembra que Deus não tem problema de você ficar rico, Ele não quer que o seu coração seja ganancioso. Vamos analisar o que significa humildade aqui nesse texto. Porque não é apenas simplicidade, não é isso. Mas nesse contexto é fidelidade, gentileza, mansidão e ausência de superioridade. Hoje em dia a altivez está em alta, você percebe isso. Você percebe no trânsito, em todos os lugares, as pessoas que possuem mais, elas se sentem superiores às pessoas que não têm aquele rendimento. Mas isso não está ligado a capacidade ou a inteligência da pessoa. Outra área que está muito em alta é a superioridade religiosa. As pessoas acham que elas não pecam tanto que nem os outros, então elas se sentem superiores. Isso é um erro gravíssimo. Sabe por quê? Porque para Deus não tem pecadinho, pecadão, não tem essa classificação. Errou a marca, é pecado. E o que seria pecado? Às vezes as pessoas se sentem mais santas, então elas acham que elas são mais abençoadas, por isso que elas têm mais posses ou dinheiro, e elas acham que elas são superiores, mas isso é errado. Ficar ansiosa é também pecado, porque Deus disse, não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, o fato da gente classificar os pecados é um erro. Se a gente criticar e tratar os outros com desprezo, a gente não vai conseguir ter vitória.
a gente precisa descobrir como ter vitória. E está escrito na palavra de Deus. É só a gente seguir as instruções de Deus. Coisa muito rara hoje em dia, né? É muito difícil ver pessoas que admirem e amem a Deus. As pessoas, eu estou acostumada a ver, as pessoas sempre culpam a Deus por alguma coisa que ele não fez, ou algo do tipo. No Salmo 34, eu vou ler aqui para você, olha o que Deus diz. Salmo 34, 11 a 13. Vinde, filhos de Deus, e ouvi-me. Vou compartilhar a lição que aprendi sobre temer ao Senhor. Você quer viver uma vida longa e boa, apreciando a beleza que preenche cada dia? Então nunca diga uma mentira ou permita palavras perversas sair da sua boca. Outra tradução do mesmo texto. Venham, meus filhos, ouçam-me, e eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios de falsidade. Agora vamos lembrar, tudo aquilo que é o oposto que Deus diz, que o diabo fala, lembra lá em Gênesis, Deus disse, certamente morrereis, e o diabo falou, certamente não morrereis. É sempre assim, ele sempre vai falar o oposto de Deus. Tudo que a gente repetir que é o oposto de Deus é mentira. É a palavra do inimigo, do adversário ali, que é exatamente o oposto daquilo que Deus fala. Então, o cerne da questão é analise o que você fala continuamente. Analise o que você plantou no seu coração, porque a sua boca vai falar do que está cheio o seu coração. Efésios 1:3 diz assim: todas as bênçãos espirituais no reino celestial já foram derramadas sobre nós como um presente de amor de nosso maravilhoso Pai Celestial, o Pai de nosso Senhor Jesus. Tudo porque Ele nos vê envolvidos em Cristo. É por isso que o celebramos de todo o coração. Outra tradução do mesmo texto diz assim: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Nesse texto fica claro que Deus já nos deu todas as bênçãos de que nós precisamos, e essas bênçãos estão nas regiões celestiais. O que seria isto? Significa que já está ali para você pegar. E como você vai pegar? Você vai plantar essa semente no seu coração e ela vai surgir como uma folhinha, depois um talo, depois um broto, depois a espiga e depois o grão já maduro ali naquela espiga. Foi essa a parábola que Jesus contou. O solo é o seu coração e você planta falando. E quando você fala, você sente a emoção. E quando você produz essa emoção, você produz fé no seu coração. Não é em 24 horas, não é eu vou falar uma vez ou eu vou falar uma semana e eu vou conseguir destruir todo aquele lixo de incredulidade que eu mesma coloquei no meu coração falando ao contrário de Deus. Não, mas você tem que começar, você tem que partir do ponto A para ir para o ponto B, senão nada vai acontecer, senão não vai haver vitória. É assim que você pega aquilo que já foi colocado disponível para você. Se você não falar nada, as coisas vão continuar como estão. É como se as bênçãos estivessem lá com uma tagzinha com o seu nome, é sua, ninguém vai pegar por você, mas precisa da sua ação. Que nem a mulher, ela falava que se ela colocasse a mão nas roupas de Jesus, ela seria curada. Até o dia que ela foi e colocou a mão nas roupas de Jesus e foi curada. E Jesus disse: a tua fé te salvou. Para nós recebermos qualquer coisa de Deus, é necessário ter fé. Fé naquilo que Ele disse. Sabe por que a gente tem 100% de certeza que vai acontecer?
porque foi uma lei estabelecida por Deus. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Isso é certo, é 100% de certeza. Então, se você semear a palavra de Deus no seu coração, a palavra de Deus é uma semente incorruptível. Ela sempre funciona, mas precisa falar e plantar no solo do coração e regar com as suas emoções, falando e tendo um coração grato. É como se você fizesse um ensaio mental de como seria aquilo já ali manifesto. É chamar as coisas que ainda não são como se elas já fossem. É quando você fala com a coisa, você acredita de todo o seu coração e não duvida no seu coração, mas você acredita naquilo que Deus disse e vai acontecer exatamente como você falou. Não é em 24 horas, você tem que tirar todo aquele lixo de incredulidade que você mesmo plantou, que nem eu plantei no meu coração. Aí você tem que tirar esse lixo. Como é que eu tiro esse lixo? Falando a palavra de Deus. Falando. Uma hora vai chegar. Então, o passo de hoje é declare, fale continuamente aquilo que você quer de resultado para aquela circunstância. Não diga como a circunstância está. Fale aquilo que Deus falou. Tem inúmeras escrituras dizendo o que Deus gostaria para você. Você só precisa descobrir na área em que você está enfrentando o que foi que Deus disse. Eu posso te ajudar, deixa lá nos comentários que eu acho para você. Meu serviço é pesquisar as escrituras e contar para você o que foi que Jesus disse. Não fique intimidado com as ameaças, com as circunstâncias, com os obstáculos. Lembra que o inimigo vai bombardear a sua mente com pensamentos contrários. Mas é só pensamento, ainda não aconteceu. Você pode virar o jogo, você pode, você deve. Comece a declarar aquilo que Deus disse em cada circunstância, em cada momento. Declare, fale. Não é para você falar para os outros, é para você falar para você. Fale alto, não fale só no pensamento. Fale alto. E você vai conseguir tirar toda aquela incredulidade do coração, toda dúvida e colocar a palavra de Deus. Não adianta só ler, você tem que falar para você. Você tem que repetir aquilo até entrar no seu coração. Aí vai nascer essa semente que é a palavra de Deus. Vai nascer e você fala com a sua boca e você crê com o seu coração. É certeza que nasce. Foi Deus quem disse que é assim. Então, só para lembrar, o primeiro passo é declarar. No próximo vídeo eu vou passar o segundo passo. Muito obrigada por esse tempo que você esteve aqui comigo. Eu te agradeço. Beijos e até o próximo vídeo.